Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado imobiliário. E a notícia que foi liberada hoje foi com relação ao BCFF11, que hoje ele deixa de ser negociado. Então, vários influenciadores aí comentando sobre o BCFF11. Vou estar comentando aqui um pouco a matéria que saiu sobre o BCFF11 e depois, no segundo momento, eu vou estar dando para vocês a minha opinião, certo? Então, o título da matéria aqui é o BCFF11 vai acabar. Entenda porque o fundo deixa de ser negociado. Não é bem que ele deixa de ser negociado, é porque o BCFF11, que é um fundo de fundo, ele vai se fundir com o BTHF11, que é também um fundo imobiliário do grupo BTG Pactual, só que ele é um hedge fund, ou seja, ele pode investir em cotas de outros fundos imobiliários, ele pode investir em ações, ou seja, ele pode investir em vários ativos, enquanto o BCFF11, como é um dos fundos de fundos mais antigos, ele se mantinha ali somente investindo em outras cotas de fundos imobiliários. Então, esse BTHF, ele permite com que agora o esqueleto, o centro, o fundamento do fundo, ele se modifique, né? O que é chamado aí de nova geração dos FOFs, né? Ou seja, é ter um fundo que não somente investe em fundo, mas ter um fundo que investe em várias classes de ativos, certo? Então, a matéria diz que as cotas do fundo imobiliário BCFF11 terão seu último dia de negociação no mercado secundário da B3 nessa sexta-feira, ou seja, hoje é o último dia que você vai entrar lá, você vai clicar BCFF11 e ele vai aparecer. Por quê? Isso vai passar por um processo de fusão com outro fundo já existente, que é o BTHF11, fundo também com a mesma administração e gestão do BTG Pactual, que hoje atua no mercado setipado, ou seja, é um mercado também de fundo, só que ele tem um rendimento bem maior, né? E geralmente quem tem poder aquisitivo acima de 1 milhão, patrimônio acima de 1 milhão, tem acesso a esse tipo de investimento, certo? Dando continuidade. E você que não tem, você até agora só tinha acesso ao BCFF11. E esse fundo BTHF é só para quem tem patrimônio acima de 1 milhão. A medida foi proposta pelo Banco de Investimento como a melhor forma de atualização da atuação do BCFF11. BCFF11 não é um fundo muito famoso. Ele se tornou famoso porque o primo rico, que é o Thiago Nigro, há muito tempo ele tem cotas do ALZR11, ele tem cota do HGLG, ele tem cota do CPTS11, XPML, mas principalmente do BCFF11. Então, o maior influência do segmento digital, evidentemente, os fundos que ele tem na carteira são os mais famosos. Um dos FOFs mais antigos do mercado de fundos imobiliários, e transformá-lo em um FII multi-estratégia, ou seja, hedge fund, é considerado por muitos especialistas como a nova geração dos FOF, ou seja, os FOFs vão migrar para esse tipo de estratégia, como é o MANA 11. MANA 11 é um tipo de hedge fund de multi-estratégia. Como o próprio nome diz, esse FII multi-estratégia que vai surgir tem maior flexibilidade para adaptar sua tese de investimento à volatilidade do mercado, podendo deter a propriedade de qualquer ativos ligados ao setor imobiliário. Ou seja, o que é que este fundo que vai nascer, ele vai poder fazer? Ele vai poder investir em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRI, né? Que são títulos de dívidas que são principais fontes de financiamento do mercado e principal ativo dos chamados fundos de papéis. Okay?
Ele também segue investindo em cotas de outros fundos imobiliários. Ele pode investir em ações de empresas ligadas à bolsa, contanto que essas ações sejam do setor imobiliário, certo? Então, ele não pode comprar ações do Banco do Brasil, ele não pode comprar ações da Caixa, né? O que eu já enxergo aqui um problema, né? Porque você que é investidor, o que é que você aprendeu? Você aprendeu lá com o professor Bassi, que é uma das referências, que ações no Brasil que se mantêm ao longo do tempo, que são seguras, é o BEST, né? Bancos, energia, saneamento e seguro. Aqui é segmento de incorporações e construtora, que é justamente o mercado mais arriscado, que sofre mais com a subida da inflação e com as taxas de juros, certo? Então, esse fundo que vai surgir agora, que você vai fazer parte, ele é uma estratégia bacana? Bacana. Diversifica? Diversifica. Mas quando diversifica, o que acontece com o risco? Aumenta, certo? Ações e cotas de sociedade de propósitos específicos, que é SPE, né? Empresas constituídas apenas para a gestão de um ou mais imóveis, né? Imóveis prontos com geração de receita por meio de contratos de locação, ou seja, comprar um imóvel físico, né? E imóveis de desenvolvimento para lucro futuro com venda e aluguel. Ou seja, qual é a característica dos fundos de multi-estratégia? Você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eles são uma estratégia moderna? São, mas eles vão operar dentro de mercados arriscados. Quais são o mercado? Ações, não são as ações mais seguras, são ações de construtoras e de gestoras, né? Então você tem que ficar muito atento. SPE, onde eles vão entrar agora, né? Imóveis prontos, comprar imóveis prontos para alugar, e ele também agora vai comprar terrenos para construir imóveis. Você está entendendo o terreno que o seu fundo imobiliário ele vai entrar? Lembre-se, o fundo que você tem na carteira, ele está alterando os fundamentos. Veja se faz sentido ou não você permanecer. Essa decisão é você que tem que tomar. Um dos princípios básicos que todo investidor ele aprende é que quando ele está posicionado numa ação, quando ele está posicionado em um fundo imobiliário, quando ele está posicionado em qualquer tipo de ativo, que ele muda os fundamentos, eu tenho que avaliar sempre se aquilo faz sentido. Beleza? Então, faça essa análise e veja se faz sentido para você, certo? Né? Depois eu vou dar minha opinião. BCFF11, como vai funcionar o processo, né, de mutação aí do BCFF11 com a fusão com BTHF11. De acordo com o processo de fusão, aprovado pela Assembleia Extraordinária pelos investidores, votação de investidor sempre é muito baixa, porque manda o link lá para o seu e-mail para você investir e a maioria não vão votar. Então, a minoria é que vota e acaba decidindo o destino do fundo imobiliário, mas isso faz parte da democracia. As cotas do fundo imobiliário deixarão de ser negociadas no fim do pregão de hoje, que é 18, depois que o fundo imobiliário tem entrado como único investidor na nova oferta de emissão de cotas do BTHF11, usando seu patrimônio líquido como moeda de aquisição, certo? Segundo um fato relevante, né, que foi publicado no dia 10 de outubro, data desta operação, o valor patrimonial era de R$ 8,81 por cota. Qual é o problema? A cotação do BCFF está R$ 7,33, ou seja, mais de R$ 1 abaixo.
De acordo com o cálculo feito pela gestão, os cotistas receberão 8 cotas do BTHF11 para cada 10 cotas do BCFF11 que detiverem ao fim do pregão desta sexta-feira. Vamos entender? Então, de acordo com o cálculo feito, os cotistas receberão 8 cotas do BTHF11 para cada 10 cotas, certo? Então, se eu tenho 10 cotas, eu vou receber proporcionalmente 10. E essas 10 cotas vão ser substituídas por 8. Além disso, a gestão vai antecipar a distribuição de dividendos do BCFF11 referente aos resultados de outubro no valor de 7 centavos. Qual é o problema de 7 centavos? É que a cotação está R$ 7,33. Então, esse dividendo aqui está muito abaixo, não está dando nem 1%. Para pagamento na próxima sexta, dia 25, de acordo com a posição dos acionistas, certo? A partir de sábado, os cotistas do BCFF11 terão um prazo de até 12 de novembro para informar os custos médicos históricos de aquisição para o devido tratamento tributário, já que a operação terá tratada como amortização, ou seja, você vai ter que informar para o seu fundo imobiliário, ou seja, para o grupo BTG, que é o responsável pela gestão, que anote hoje qual é o seu preço médio, anote hoje e quantas cotas você tem, que você precisa informar, até porque ano que vem você tem que declarar no imposto de renda, porque ele vai subir, certo? Vamos lá agora para o BCFF11, que vai deixar de existir. Cota R$ 7,33, dividendo 11,42, mas não é real, porque as cotas estão desmoronando e ele já está com desconto de 20%, ou seja, muita gente aproveitou para sair do BCFF11, vendê-lo logo, se livrar logo dele e não ter a dor de cabeça com o imposto de renda no ano que vem. E além disso, como o BCFF11, ele é um fundo de fundo, ele simula o IFIX, e nós estamos no cenário de subida de juros com subida de inflação. Quando isso acontece, fundo despenca, sofre muito. Liquidez 13,12 bilhões, já vai caindo 6,51. Se nós olharmos aqui, se olharmos os últimos 6 meses, é somente queda, né? Se nós olharmos no gráfico, se nós olharmos os últimos 30 dias, queda. Se nós olharmos os últimos 7 dias, está começando a cair. Se olharmos os últimos 1 ano, já chegou a bater R$ 8,71, desde lá vem caindo. E se nós olharmos os últimos 5 anos, subiu, né? Porque você já conseguiu comprar ele na casa de R$ 6,61, disparou, né, diante da perspectiva de queda da Selic, mas como a Selic subiu, olha o que acontece com fundos imobiliários quando a Selic sobe, principalmente com fundo de fundo, se lasca, né? Quem é de fundo, certo? Descendo aqui, né, porque essas informações já não serão mais tão relevantes, quem está posicionado nele nos últimos 5 anos, que é a maioria dos investidores, está com a sua carteira negativa. Se você está nos últimos 2 anos, está perdendo para a inflação, no último ano está perdendo para a inflação, nos últimos 3 meses está perdendo 12,32 e no último 1 mês 9,51. Ou seja, muito investidor pulou fora do BCFF11. Aqui o dividendo não vale a pena a gente olhar, porque o dividendo subiu para 11,42, porque o fundo vem numa rota de queda, né? Por exemplo, há 3 meses atrás ele vem batendo 12,32.
Só no último mês ele caiu 9,51. Isso é uma queda violenta, muito acima da inflação. E o que é que eu queria mostrar? Olha aqui uma coisa interessante. O BCFF11, nós pegamos aqui os últimos 2 anos, ele começou a subir no início ali de 2023. Ele subiu, atingiu seu pico ali no início de 2024, né, aquela perspectiva ali de Selic caindo, né, então ele vinha subindo, mas assim que o mercado percebeu que a Selic ia voltar a subir, devido às crises, à dificuldade de controlar os gastos, subida da inflação, e era preciso subir essa taxa de juros, olha o que acontece com o fundo de fundo, né? Então, o fundo de fundo, ele despenca porque ele acompanha o IFIX. Então, o que aconteceu? Perdendo para o CDI violentamente, ou seja, valeria mais a pena estar na renda fixa do que investir neste fundo de fundo. Nos últimos 2 anos, o IPCA ele vinha superando o IPCA, mas a queda no último mês foi tão brutal que o IPCA passou. E se nós pegarmos o IFIX, olha o que está acontecendo. Ele acompanha o IFIX. Como ele acompanha o IFIX, no caso do BCFF11, estava mais interessante investir no IFIX do que investir no BCFF11. Agora, se você está posicionado nos últimos 5 anos, aí a situação fica mais crítica ainda, né? Então, você que é investidor antigo do BCFF11, está muito complicado porque ele perde de longe para o CDI, né? Ou seja, não tem nem porquê, enquanto o CDI bateu 48,68%, o BCFF está com menos 5%, né? Ou seja, valeria mais a pena nos últimos 5 anos ter deixado seu dinheiro investido no Tesouro Selic do que ter deixado investir no BCFF11, porque ele é um fundo de fundo. IPCA, valeria mais a pena ter comprado um IPCA, qualquer título indexado ao IPCA, do que você ter comprado o BCFF11. E aqui vem a pancada mais violenta, né? Valeria mais a pena nos últimos 5 anos você ter investido no IFIX do que você ter comprado o BCFF11, certo? Então, infelizmente, aí, você que entrou no fundo de fundo, você está sofrendo bastante, certo? Eu não vou mentir para vocês, eu não tenho fundo de fundo na minha carteira, certo? Principalmente fundos imobiliários. Por quê? Porque no mercado tem muita oportunidade individual, né? Então, eu tenho a oportunidade de compra, escolher bons fundos imobiliários. Para que eu vou investir em fundo de fundo? Então, às vezes você tem 32 fundos imobiliários na sua carteira, ainda tem um fundo de fundo. Isso não faz sentido nenhum. Se você tem 32 fundos imobiliários na sua carteira e você ainda tem um fundo de fundo, isso mostra, com todo respeito, que você não tem noção nenhuma de fundos imobiliários. Você compra só para ter mais um segmento, porque se você me disser que você acompanha 31 fundos imobiliários, você está mentindo. Você não dá conta de fazer isso. Nem quem trabalha com gestão todos os dias se dedica 8 horas, 9 horas, você não acompanha 32 fundos imobiliários. Você tem uma equipe onde cada uma fica responsável por acompanhar um fundo imobiliário. Ah, mas eu vejo muitos investidores. Não, eles acompanham na tela, ali, os principais dados. Mas abrir 32 relatórios gerencial, ler todos os fatos relevantes, comunicações ao mercado, isso é mentira, certo? Então, precisa a gente ser sincero com vocês. Tem que ser verdadeiro aqui, porque nós estamos dando o seu dinheiro. Se você tem 32, se você tem 20, se você tem 18, se você tem 15, você não dá conta de acompanhar. Se você trabalha no mercado e você não dá conta, imagina você que não trabalha. Então, muito cuidado. Fundo de fundo, né? Ele precisa, você ficar muito atento, por quê? Porque ele acompanha o IFIX e geralmente ele pede para o IFIX.
certo? Ele acompanha o IFIX e geralmente ele pede para o IFIX. Você tem tanto fundo imobiliário sendo negociado, bom, seguro, só. O que você vai se meter num fundo de fundo? Ah, mas o primo rico tem. Mas o primo rico tem vários ativos. O primo rico ele investe em fundos imobiliários como sendo mais um segmento que ele investe. É tanto que ele nem produz tanto conteúdo sobre fundos imobiliários. É só para diversificar, por causa da proposta que ele tem. Mas você não vê ele falando muito de fundos imobiliários, comprando, vendendo. Então ele tem ali só para ter mesmo, só para diversificar, para continuar mantendo a estratégia dele lá, que é da Arca. Mas ele não está muito nem aí para fundos imobiliários. Basta você ver os balanços que ele faz lá do rumo a 1 bilhão, ou quando ele traz comentário. Geralmente ele não fala de fundo imobiliário, fala de ações, fala de renda fixa, fala de criptomoedas, fala de investimento, está gravando uma série agora sobre as principais empresas, né? Você não vê ele produzindo sobre gestora, porque está nem aí, é só mais um ativo que gera dinheiro para ele. Então, fiquem bem atentos com comprar fundo de fundo. Fundo de fundo é da seguinte forma: você compra barato, ou seja, quando ele está descontado, quando chega no topo, você vende. É uma espécie de swing trade que a gente faz com fundos imobiliários. Por quê? Porque ele é cíclico, ele acompanha o IFIX. Como ele acompanha o IFIX, você consegue comprá-lo na baixa e vendê-lo na alta, né? Só que isso você só vai aprender com o tempo. Você que é iniciante, não tem como você fazer essa estratégia, porque você não sabe ainda fazer leitura de ciclo. Então, fundo de fundo é para quê? Para swing trade. Comprá-lo na baixa, receber o rendimento, esperar a valorização. Quando o IFIX bater na máxima, o seu fundo de fundo vai bater na máxima, você vende, paga lá os 20% de imposto de renda no lucro que você teve e você investe em outro fundo, deixa o fundo de fundo cair, quando ele estiver lá nas mínimas você compra de novo, espera ele subir e vende na máxima. Né? É para isso que serve fundo de fundo, não é para você carregar. Carregar são outros ativos. Só que isso você só vai aprender com o tempo. Então, nesse momento, monte sua carteirinha com shopping, monte sua carteirinha com fundo de papel, monte sua carteirinha com a renda urbana, monte sua carteirinha com o galpão logístico. Já quando você estiver bem maduro, aí você entra no fundo de fundo para você aprender a saber como trabalhar com ele. Porque cada tipo de fundo imobiliário, ele tem uma estratégia por trás, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário e até o próximo conteúdo. E também deixei aí embaixo o curso da Suno, né, dos melhores cursos que tem de fundos imobiliários. Vai lá, se matricula, fez o curso, não gostou? A Suno devolve todo o seu dinheiro, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui no canal. E se inscreve aqui no canal. Deixe seu comentário, diz aí se você tem fundo de fundo e certamente se você tem, sua carteira está negativa, porque o IFIX está caindo e se o IFIX cai, fundo de fundo cai. Por quê? Porque o fundo de fundo é uma simulação do IFIX, certo? Fique bem ciente disso. Valeu e até o próximo conteúdo.